Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este vídeo. A paz de Deus, um excelente dia, domingo, dia 8, né? 8 de janeiro, de fevereiro, desculpa, de fevereiro de 2026. Pessoal, aqui tá pegando meu para-choque na saidinha aqui da garagem. Tem hora que pega, tem hora que não pega. É muito estranho isso. Ó, ó. Eu saindo devagar, ele tá pegando. Eu preciso fazer algum negócio ali. É isso aí. Bom, paz de Deus, excelente dia para todos nós. Vou fazer esse vídeo aqui bem rápido, vai ser um vídeo rápido. Eu fui no mercado agora ali. Fui no mercado e esqueci de trazer o outro negócio. Leite. Porque leite de caixinha, eu não tomo leite de caixinha. Não tomo, eu tomo leite em pó. Leite de caixinha eu não consigo mais beber aquilo. Não consigo. Aquele troço é ruim demais. Mas eu vou fazer uma gelatina lá, uma receita da internet ali. Precisa do leite. Eu não tenho leite, só o leite em pó. Eu esqueci, fui no mercado comprar pão agora há pouco. Esqueci de pegar o leite. Vou voltar lá de novo. Só vou fazer então esse vídeo aqui rápido a respeito de uma parte aí com as críticas, né? Com as críticas, uma pequena falação de alinhamento com a igreja, né? Tenho sofrido assim uma crítica, diz que um alinhamento não está alinhado com a igreja tô indo contra, né? Algumas coisas, a palavra de Deus na igreja e tudo mais. E não é bem assim. Não é exatamente isso não. As pessoas eu acho que as pessoas têm uma dificuldade assim, uma falta de capacidade de compreensão das coisas. Eu acho que isso é um problema. As pessoas têm limitada, ou se faz de limitada, né? Ou se faz de limitada. Porque eu vou explicar aqui em poucas palavras, bem rápido, né? Eu acho assim, pessoal, críticas, vamos falar de críticas. É melhor os críticos de dentro da igreja criticar do que os críticos que estão lá na rua. Aqueles que estão lá, aqueles que nós estamos vendo aí todos os dias criticando a igreja, até que já está até se perdendo. Já estão falando tanta asneira que já tá ficando ruim pro lado deles, né? Já tá ficando bem ruim pro lado deles. Eu vou parar aqui mesmo. Então, às vezes é melhor escutar a crítica dos de dentro do que dos que estão lá fora. Os que estão aqui dentro, os irmãos às vezes erram, falham no tocante ao seguinte: acha que o Espírito Santo apenas está neles, né? Nos irmãos de ministério, os irmãos de ministério que sabem, os irmãos. Não é assim. Não é. Às vezes tem irmãozinho muito simples, né? Humildes, até mesmo no tocante a conhecimento, a falta de instrução, né? Instrução intelectual, mas tem sabedoria humana, sabedoria espiritual, e fala, né? Eu já vi muitos, já vi na minha casa pessoas assim, né? E muitas das vezes as pessoas pensam que às vezes as coisas de Deus, os dons de Deus está vinculado a barulho, a eloquência, a isso. E não é, às vezes é uma pequena fala, é uma conversa, entendeu? É uma conversa, e às vezes, né, não que talvez no barulho não tenha, pode até ter, eu tenho minhas dúvidas, mas pode até ter, né?
o dom de Deus ali, mas eu acho que é mais uma conversa. As pessoas precisam entender, compreender o que é que está sendo falado, o que é que está sendo... Então, às vezes é bom escutar. Esses problemas mesmo que a igreja vem sofrendo já tem bastante tempo. Já deve estar nós estamos aí por uns 10 anos ou até mais que eu venho falando, para você ver quanto tempo tem. Tudo, ou quase tudo que a igreja hoje vem sofrendo, eu falei lá atrás. Tem tudo registrado isso daí, eu tenho registrado, né? Eu tenho registrado, eu tenho uma conversa minha mesmo com um irmão de ministério, né, na época que eu falei umas duras para ele, através de alguns áudios numa rede ali, se você tá até hoje lá, tá? E eu peguei e falei tudo isso aí para ele, tudo que a igreja tá apanhando hoje, eu falei para ele que ia acontecer, entendeu? Então, tá escuro aqui, viu? Então, pessoal, o que acontece? Às vezes é melhor escutar os de dentro do que os que estão lá fora. Os que estão lá fora estão querendo destruir a igreja, né? O inimigo está usando aquelas pessoas para destruir a igreja, né? E às vezes a igreja ela não dá importância, os irmãos não dão importância para os que estão dentro falando, né? Não muda, não faz mudanças, não melhora. Até que melhorou alguma coisa, melhorou, mas precisa melhorar muito mais, muito mais. Então às vezes os irmãos acham que essa fala minha aqui, esse tipo de crítica, é algo que não posso fazer, que eu devo me alinhar ao que os irmãos fazem. Não, isso aí não é vantajoso para nós. A gente tem que ter gente no meio de nós para pegar e sinalizar, olha, esse caminho aí não tá bom não, né? Esse caminho tá errado. E os irmãos têm que ter a humildade, né, de ouvir, né? A humildade de ouvir, né? E se for o caso, né, discutir pelo menos, né, entre eles lá o que está sendo ouvido, o que está sendo falado, né, o que está sendo falado, né, as críticas que pode contribuir para uma melhora na igreja, né? A palavra, pessoal, a palavra, ela, a palavra, os irmãos acham que toda palavra, o irmão sobe ali no púlpito, ali já é Deus falando. Negativo, irmão. Negativo, não é assim não. A gente tem que pegar e julgar aquilo que está sendo falado. Muitas das vezes aqueles irmãos sobem ali, né, por eles mesmos. Às vezes eles falam ali por eles mesmos, não Deus falando. Não é Deus falando sempre, né? Então, até porque eu acho que todo dia as pessoas, a coisa não funciona desse jeito. Não é desse jeito. Todo dia os irmãos sabem disso daí. Os irmãos sabem que a igreja ela tem falhado muito nesse negócio de todo dia ficar ali profetizando todo dia. Não, os irmãos têm que estar ali para orientar, para ensinar, para arrebanhar o povo de Deus, né? O povo de Deus, né? Então, a gente vê que os irmãos querem viver muito dentro do seu mundinho ali, na zona de conforto. Não é. Lá atrás, irmãos, lá atrás, sempre foi, sempre é até o dia de hoje. Os irmãos, né, não tinha ninguém. Passou a pandemia, por exemplo, aí, tinha muita gente aí que não tinha, no período da pandemia, ficou ali sozinhos. Estavam sós, não tinha ninguém para auxiliar. Quando na casa de irmãos aí de ministério, sabe o que estava acontecendo, irmãos? Lá na casa deles, lá estava gente chegando com as compras, com as orações,
Chegava, quando não podia entrar, ia lá, a orquestra tocava no meio da rua, lá na casa dos irmãos do ministério. Não tô falando nada que não deve fazer isso, é até bonito isso daí, entendeu? Acho que isso é assim que tem que ser. Mas faz lá na casa do outro lá também, né? Teve gente aí que tava morrendo, gente dentro de casa, tem gente que não tinha o que comer, teve gente que quebrou, teve gente que. Muita situação, né? Muitas situações não teve sequer uma ligação. Uma ligação. Olha, irmãos, eu tô aqui, entendeu? Então, e esse tipo de crítica os irmãos tinham que estar ouvindo ali, ouvindo, né? E no mínimo refletindo sobre elas, né? Então, eu vejo assim que às vezes os irmãos não quer, acha que o alinhamento é falar amém, amém, amém. Isso não é alinhamento de nada, irmão. Me perdoa te falar isso aí, mas isso não é alinhamento de nada. A gente tem que a coisa maravilhosa nessa terra é a gente ser diferente, entendeu? É a gente ser diferente. Aqui não tem nenhuma falta de respeito com a igreja. Não estou faltando com respeito com a igreja. Não estou faltando com respeito com os irmãos de ministério. Não estou faltando, né? Eu estou falando aqui a verdade, dentro do meu entendimento, dentro da minha consciência. Entendeu? Não tenho de jeito nenhum, interesse de magoar, interesse de destruir. Muito pelo contrário, eu queria ver a congregação ela se arrumar 100% arrumada, não sei o que. Não vai, porque a gente não consegue ficar 100% arrumado nem na nossa vida própria, individual. A gente não consegue, mas tem como arrumar muita coisa que está desarrumada, entendeu? Tem muita coisa desarrumada. Já deu uma melhoradinha em alguma coisa. Ontem mesmo estava vendo aí uma lá do crítico crônico lá, né? Eu sempre dou uma olhada, viu, irmão? Eu dou uma olhada sim, eu dou uma olhada, eu quero ver o que é que tá passando, o que é que tá se acontecendo, entendeu? Vamos falar a verdade. Esse crítico aí, através dele, eu quero deixar bem claro, eu não tenho nenhuma aliança com ele não, e nem acho que ele tá fazendo coisa certa. Mas muitas coisas mudaram através das críticas dele lá, do ataque dele, né? Ele não é crítica, é ataque, né? Aí os irmãos começaram a modificar algumas coisas. Por quê? Porque começou a falar lá, através dele veio um monte de crítico, né, contra a igreja. Então, eu sempre dou uma olhadinha. Ontem eu estava olhando lá a respeito dos processos, né, que recuou num processo. Tomara que esse recuo, que foi no ano passado também, né? Mas tomara que esse recuo tenha sido um recuo, assim, voltar atrás em relação aos processos. Esse negócio de processo, isso aí não é coisa de Deus não, irmão. Não, se eu tivesse motivo para processar a gente aí, eu tinha um monte de gente para processar. Mas uma vez eu processei. Eu tive uma cliente que ela pegou, falou o mundo para mim. Falou, me ameaçou, fez um monte de coisa. Eu fui bater lá na delegacia. Sabe, quem deve não teme não, viu, irmãos? Eu fui lá na delegacia. Cheguei lá, olha, tô uma cliente aqui assim, assim, assim. Se eu tivesse devendo para aquela cliente, eu ia lá? Não ia não. Eu ia não, ué. Tu é doido, é? Eu não ia lá não. Aí peguei, fui lá e fiz o boletim de ocorrência. Depois reapresentei o boletim e entrei com processo. Não, eu não representei, eu entrei com processo civil, né? Civil, porque o criminal eu não mexi não. Eu entrei com processo civil. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu tava certinho. Certo. Certo. Sabe o que aconteceu? O juiz ou juíza, agora eu não lembro quem foi lá e ainda mandou eu pagar lá um dinheiro pra ela. Foi. Eu certinho. Com as provas, tudo lá. Tava tudo lá as provas. Ainda o juiz falou, não, e eu vou mexer. Eu falei, eu vou recorrer não. Recorre desse troço não. Ué. Sabe por quê? Porque se recorrer, aí pronto, aí entra, porque ela tava falando a respeito de coisas que são coisas sensíveis. E aí pode dar um problema aquilo ali, né? Mesmo eu estando certo, mesmo eu não estando devendo, pode dar um problema. Eu falei, não, deixa isso quieto, né? Então, é isso daí. A gente, o povo de Deus, se for mexer com o processo, nós vai perder.
Não tá vendo aí? O camarada tá todo errado. Esse camarada aí, esse crítico, ele tá todo errado. É o diabo conduzindo ele. Mas eu não olho para ele ali como o diabo, não. Quem tá por trás dele tá cego, ele não tá vendo, né? Nós só temos que orar por ele. Nós temos que fazer a nossa parte certa, irmãos. Nós somos o quê? Nós somos o povo de Deus ou nós somos o povo de quê? Nós faz a nossa parte é orar. Ora. Ah, ele já está destruindo, está caindo o teto. Deixa cair, irmão. Deixa cair. Nós serve a Deus ou nós serve a quem? Entendeu? Deixa cair. O senhor, será que o senhor não está vendo? Deus não está vendo? Entendeu? Agora nós vai lá processar. Que história é essa? Nós vai processar. Então, os irmãos às vezes não querem ouvir esse tipo de coisa. Entendeu? Os irmãos acham, não, mas ele não é nada, ele não, do ministério, eu preciso ser de ministério, irmão, para poder dar um conselho dentro daquilo que eu acredito. Você tem alguma coisa errada nisso aqui que eu estou falando? Pode estar errado dentro do teu ego, né? Dentro do teu coração pode estar tão cheio, inchado, né? A tua mente tão inchada que para você pode ser que isso aí esteja te afetando, te abalando, né? Pode ser que esteja te abalando e abalando bastante. Porque eu sou o quê? Quem eu sou? Né? Muitos podem pensar assim, quem é esse cara para ficar falando? Né? Eu sou ninguém, não. Mas às vezes se tivesse ouvido já lá atrás, não, talvez não estava passando por o que está passando agora. Né? Ou estaria bem menos, né? Passando reduzido. Né? Mas, enfim, é o que eu penso, entendeu? Então, às vezes os irmãos acham que eu tenho que ficar alinhado ali. Não, irmão. O Espírito Santo ele tem que ter liberdade para poder a criticar, instruir. É o Espírito Santo. Ah, mas se você instruir, porque você? Que moral que você tem? Olha, eu não tenho moral nenhuma. Agora julgue se o que eu estou falando aqui é Espírito Santo ou não é. Se é algo influenciado pelo Espírito Santo. Aqui Deus não desce em nós não, viu, irmão? Que nem eu vejo muitos irmãos aí que ficam até alucinados, porque Deus está aqui, Deus está no meu reino, que não sei o que, piriri, e foi, meu Deus, esses irmãos tá delirando, ficou maluco de ver, daqui a pouco começa a babar. Não é isso aí não, é. Esse tem irmão que tá aí até o dia de hoje, enlouquecido, achando que virou Deus, Não funciona, nós temos que ser nós mesmos, irmão. Nós temos que ser nós mesmos. Você vai falar com alguém aqui, que nem eu estou falando aqui, somos nós mesmos. Agora julgue se o que está falando pode ser o Espírito Santo ou não. Julgue. Entendeu? Tem muitas coisas que eu falei lá atrás que aconteceu. Quem será que falou? Foi o diabo que falou na minha boca? Foi? É só julgar, julga aí. Foi o diabo que me mandou aquilo ali? Né? É o diabo que tava me usando. Eu acho que o diabo tá usando outras pessoas aí, ó. Se é que talvez não esteja usando dentro do meio de nós também, né? Que não aceita, que falta de humildade, falta de tanta coisa no meio de nós, né? Quem será que está sendo utilizado pelo outro lá, né? Então é isso aí. O vídeo é para ficar até mais curto. Mas é isso aí. Então tem muitos reclamando assim, apontando, né? Dizendo, não, porque seus caminhos e outra, né? Fala dos caminhos das pessoas. Os caminhos, fica olhando muito para o erro, sabe? A igreja, os irmãos de ministério, os irmãos, enfim, vários aí, ficam olhando para os erros dos camaradas, né? Dos irmãos e irmãs. Ficou olhando ali, olhando o erro da pessoa, aí aponta o erro da pessoa. Olha, você tem que arrumar isso aqui, olha, você tem que arrumar ali, olha, você tem que... Não precisa nada disso não, irmão. Não precisa nada disso não. Entendeu? Em vez de pegar e ficar falando, tu vai lá, irmão. Vai lá e arruma, dá um jeito. Pega aquele irmão, aquela irmã, vai lá e conduz a vida deles. Ajuda aquela pessoa. Se aquela pessoa está faltando um pedaço de pão lá, vai lá, leva um pedaço de pão para casa daquela pessoa. Se aquela pessoa está muito endividada, vai lá, junta uns irmãos aí, manda enfiar a mão no bolso,
Ó, irmão, eu acho que se você der aqui, pega aí um negocinho, enfia no teu bolso aqui, ó, pá, enfia no outro, no outro. Quando você vê, você tem um montante lá para pagar a dívida daquele irmão, daquela irmã. Você vai lá, eu acho que fica melhor, entendeu? Pega aquele irmão, sabe? Aquele irmão, pega, leva ele para as missão, aquela irmã, leva lá para as missão com você. Se você é tão santo assim, pega lá, leva para as missão, né? Sustenta lá, dá um jeito, né? Faz alguma coisa por ele ou por ela, entendeu? Não fica ali, porque tá assim, porque tá assado. Você tá ajudando em quê com isso daí? Em que você está ajudando? Nada. Você não está ajudando nada, você não está contribuindo com nada. Aí muitos ficam, não, mas a palavra de Deus diz que é para fazer, que é para pregar, que é para instruir, que é para não sei o quê. Tudo bem, a palavra de Deus fala assim mesmo. Fala, mas não é só isso daí não. Não é só isso aí não. E o outro dever que nós temos, qual é? Né? Muitos ficam aí olhando às vezes também para ver, que nem eu tenho uma inclinação para algumas coisas, né? Eu tenho uma inclinação para algumas coisas, né? E muitos acham até que eu deveria ser diácono. Não tenho nada com diácono, principalmente esses diáconos de... Porque já me falaram isso, né? Muitos irmãos falam isso. Muitos, né? Poucos não, muitos. Falam, isso é o diácono, não sei o quê, não sei o quê. Eu não tenho nada com diácono. Nada. Né? O que deveria ter em diácono, que os diáconos não têm, que deveria ter em todo mundo, era um pouco de diácono em todo mundo, todos os ministérios. Eu não tenho nada com diácono, principalmente esses diáconos pidão, que pede para construir igreja. Eu não tenho nada com isso, irmão. Eu não tenho nada com esse negócio de cuidar, de zelar pro prédio. Eu não tenho nada com isso. Nada, 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 nada. Isso aí para mim não tem valor nenhum. Nenhum, irmão. Nenhum, não tem valor nenhum para mim isso daí. Ficar cuidando de prédio, de igreja, de não sei o quê. Eu tô fora disso daí. Entendeu? Eu não tenho nada com isso. Nada, nada, né? Nenhum dom para isso. Entendeu? Eu acho que o que a gente tem que ter, que tinha que ter lá no cooperador de jovens, no encarregado de orquestra, nos músicos, nos bancos nas irmãs, nos irmãos, nos porteiros, nos anciães, é o dom da caridade, é o dom do amor, entendeu? É isso que tinha que ter, isso aí tinha que ser espalhado, contagiado no meio de nós. Isso tinha que estar contagiado no meio de nós. O dom de amar, o dom da caridade, o dom de cuidar, de zelar, de bater na porta de um, de bater na porta do outro, sabe? É isso que tinha que estar no meio de nós. É isso, sabe? Esse negócio tem que ser contagiante, tem que ser todo... Chegou um irmão da congregação cristã do Brasil, ou chegou o ancião, chegou o diácono, chegou o cooperador, chegou o Zé Ninguém, chegou... o povo, aquele ali é homem de Deus, aquela ali é mulher de Deus, rapaz. Mas por quê? Por causa do amor que está ali, da caridade, da fraternidade que está no meio que estaria no meio desse povo. Nós tínhamos que ser assim. Entendeu? Ainda há tempo de a gente mudar muita coisa no meio de nós. Ainda há tempo, né? Mas os irmãos, não sei o que os irmãos querem. Eu não sei o que os irmãos querem. Que as pessoas se alinham, que fica igualzinho a eles. Não. Não. Enquanto eu estiver vivo, né? A porta que Deus abriu na minha vida se chama Congregação Cristã no Brasil. A porta do aprisco que Deus me colocou foi nessa aí. Foi ali que eu entrei. Foi ali que eu batizei. Foi ali que eu sigo o caminho. Fraco, errante, pecador, há momentos de pecado. Entendeu? Eu não preciso de ninguém falando, você está pecando, você está pecando. Não preciso de ninguém, não, irmão. Não preciso. Eu tenho consciência dos meus pecados, dos meus erros. Eu tenho consciência. Não preciso de falação em cima de mim, não. Entendeu? Às vezes eu estou todo lameado, às vezes eu estou todo ferrado. Mas é o caminho que eu estou seguindo. Nesse caminho o Senhor vai me aperfeiçoando, me tirando de algumas coisas, né? Há caminhos, irmãos, que o homem não tem poder. Eu não me vejo no poder, né, de pegar e fazer alguma coisa. Há caminhos na nossa vida que é só Deus. É só Deus, é só Deus. Os caminhos de purificação mesmo, é só Deus. É só Deus que cria caminhos. O que nós podemos fazer, o homem, a mulher, o povo pode fazer por alguém, ou por alguém, né? Por alguém que está dentro ali, que ainda não está legal, que não sei o quê, é fazer o bem.
A única coisa que nós podemos fazer. Exemplos, né? São ações de bem, de coisas boas. É isso aí que a gente pode fazer. É isso daí que vai transformar, né? É isso. Ficar ali na cabeça da pessoa, não sei o que, você não vai, né? Isso aí só tá levando o povo embora. Só, né? Sabe por quê? Porque se uma pessoa entrou dentro da igreja, ela entrou porque ela tá buscando alguma coisinha. Ela está buscando uma melhora, alguma coisa. Ela tem consciência dos seus erros, das suas falhas. Ela tem consciência, mesmo que seja assim, de longe, mas ela sabe, entendeu? Ela sabe. Ela não está indo ali para levar tapa na cara, para levar cuspida. Ela está indo ali para encontrar o que ela não encontrou aqui no mundo, entendeu? O que ela não encontrou. E nós não estamos preparados, às vezes, para recepcionar essas pessoas, né? Essas pessoas pode ser eu, pode ser um monte de nós e muitos que estão aí vindo e às vezes não encontram o que eles precisam, né? O que eles precisam. Às vezes tem muitos que pensam que ele precisa de dinheiro, ele precisa de cura, não, ele precisa de Deus. Não encontra Deus, porque Deus às vezes quer usar nós e nós não estamos preparados. Nós chegamos com a lei, aquela lei. Ontem eu fui no culto lá na Viliária, o irmão estava falando lá a respeito da palavra, né? Por exemplo, eu estou lendo muito a fala de Jesus. A fala de Jesus é que me importa. E como eu disse outro dia no outro vídeo, eu não estou desprezando as cartas apostólicas, né? As cartas de Paulo. Não estou desprezando, mas o que Jesus disse para mim é muito mais valioso. A fala de Jesus é diferente. A fala de Jesus é diferente. Sabe por quê? Porque se você ouve Jesus, aquela fala ali, ela mexe lá dentro de você. A fala de Jesus, ela é uma fala misericordiosa. Ela é uma fala fraterna. A fala de Jesus, entendeu? E o homem que é movido por essa misericórdia, por essa fraternidade que veio de Jesus, né? Ele automaticamente não é algo assim como um interruptor. Pá, agora eu já sou santo, não. Mas automaticamente a caminhada dele, a jornada dele vai lapidando aquela pessoa, vai mudando, vai transformando aquela pessoa, né, de uma pessoa para uma pessoa com menos pecado, com menos erro, com menos falhas. Automaticamente isso vai transformando. Deus vai criando, né, condições na vida daquela pessoa, seja dentro da igreja, seja fora. No meu caso foi tudo fora. No meu caso foi fora. Deus ele vai criando condições para aquela pessoa, para que ela um dia, ou até mesmo naquele momento, naquele primeiro momento, né, comece a cumprir toda a lei. Ela vai cumprindo, ela vai se melhorando na lei. Agora não é a lei primeiro e a misericórdia por último. A lei primeiro e a fraternidade por último. Não é. Primeiro é Deus ali, é Jesus. É o que Jesus ensinou para nós. Depois nós vamos escutar Paulo, depois nós vamos escutar o outro lá, depois vamos falar de Jesus primeiro. Vamos pegar essa essência de Jesus primeiro, para depois pegar outra coisa. Entendeu? É o que está se fazendo diferente. É a lei. Morreu os homens tudo por causa da lei. Até Jesus morreu ali. Mataram Jesus por causa da lei. É lei, só lei. Não vai em canto nenhum. Nós vai perecer. Será que não entenderam? Já passou tanto tempo e não entenderam que essa lei não tem poder para nada. Nada. O que tem poder se chama ali, ó, Jesus Cristo. Jesus, o Cristo. É esse que tem poder. É esse que pode transformar. É esse, mas é a essência dele. Não é pegar e falar assim, Jesus pode transformar. Jesus pode... Não, isso aí não vale para nada, não. É a essência, aquilo que Jesus demonstrou, exemplificou, sabe? É aquilo ali, exerceu. É aquilo ali que tem poder para transformar a nossa vida. É aquilo ali, nada mais. Nada mais. A lei é uma consequência. A lei é uma consequência do que está lá dentro. A lei é fora. O que está lá dentro é que transforma a nossa conduta lá fora. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Então às vezes as pessoas me interpretam mal. Porque quer interpretar também.
Elas interpretam mal porque elas querem interpretar. É mais conveniente interpretar assim, entendeu? Como eu disse, eu não sou... As coisas que eu faço, por exemplo, ficam em segredo. As coisas que Deus me coloca no meu coração estão em segredo. Estou desenvolvendo alguma coisa, mas muito pouquinho. Mas é o que Deus me deu. É o que Deus me deu. O que Ele me deu é pouquinho. É pouquinho. O que Ele me deu é muito pouco. Né? Para mim exercer alguma coisa. É pouco. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer. Eu não tenho o que fazer. Mas o que Ele me deu, eu estou indo, eu estou lá, eu estou metendo a mão e estou fazendo. Tô dentro daquilo que eu posso. Né? Ontem mesmo, passei num farol ali, tava na chuva, a pessoa, na chuva, uma senhora lá, pedindo até na chuva. Falei, meu Deus. Eu peguei e falei, não, eu vou conversar com essa senhora. E é difícil, porque onde é que eu vou conversar com ela? No meio do farol? Mas eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá conversar, eu vou ver qual é o assunto. Sabe? Então são coisinhas assim, e eu tô falando aqui, não deveria nem falar. Não deveria nem falar, porque eu não tenho que dar explicação disso pra ninguém. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém, não. Não, Deus coloca no coração, vai lá e faz, acabou. E ponto. Vai lá e faz e acabou. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Entendeu? Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou um homem livre. Não tenho que dar satisfação a ninguém. Principalmente das coisas que Deus coloca. O que Deus não está querendo quantidade, Deus está querendo qualidade. É qualidade. É o que nós não estamos vendo. Entendeu? Repito, não estou aqui querendo bater na igreja, querendo destruir a igreja, não. Agora, como está escrito na palavra de Deus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Simples assim. Deus seja louvado.